Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos continuar na resolução da atividade da página 247, onde fala sobre gráficos, tipos de gráficos e fala também sobre média, moda e mediana. Nessa aula de hoje, a gente vai precisar de uma reguinha, tá certo? Para a gente desenhar os gráficos bonitinhos. E vou pedir para que vocês acompanhem aí junto comigo no livro de vocês, tá certo? Então, chega de conversa, vamos lá, vamos para mais uma aula. Deixa eu colocar aqui bonitinho, que nessa aula de hoje nós vamos finalizar a página de número 247, as atividades número 4 e número 5, beleza? Então vamos lá, começando aqui pela número 4. A questão número 4, ele pede para você identificar o tipo de gráfico mais adequado para representar a seguinte situação proposta. E aí pede para a gente desenhar no caderno, tá? Então, ele traz aqui letra A, letra B, letra C, algumas informações e ele pergunta que gráfico seria mais adequado a gente representar. Vamos lá, letra A. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Na letra A, ele diz: a mãe de Heitor pretende construir um gráfico para indicar o quanto seu filho cresceu dos 5 até o 10. De 5 até 10 anos. E ele fez as seguintes anotações. Então, ele tem a idade, que varia de 5 a 10, e a altura, que vai crescendo, né? De acordo com o tempo, que o tempo vai passando, se tratando de uma criança, ele vai crescendo. E aí, qual gráfico seria mais interessante para a gente representar? Deixa eu colocar aqui no ladinho. Lembrando que eu tenho o gráfico de barra, que é aquele assim. Tem o gráfico de coluna, certo? Geralmente, quando eu utilizo o gráfico de barra, eu posso também utilizar o gráfico de coluna. Tenho o gráfico de linha, e aí aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto, e aí eu junto esses pontos, né? E posso ter também o gráfico de setor, que pode ser chamado também de gráfico de pizza, né? Que é aquele onde eu tenho as separações, tá certo? Então, na letra A, desses 4 aqui, qual seria mais indicado? Então, o gráfico mais indicado aqui, né, por se tratar de valores, né, e aí ele, no caso, apresenta uma leveza, eu não preciso de uma informação, né, robusta, o gráfico mais adequado aqui é o gráfico de linha. E aí você vai percebendo o que aconteceu, né? Então, o gráfico mais adequado para a gente resolver a letra A é o gráfico de linha. Vou anotar aqui. Gráfico de linha. E aí, como é que a gente vai fazer esse gráfico de linha? Vamos lá. Ó, vou colocar aqui as informações como se fosse um par ordenado. Então, deixa eu fazer aqui para ficar bonitinho o nosso gráfico de linha. Em um eixo eu vou colocar a idade, certo? E no outro eixo eu vou colocar a altura. Então, nesse eixo aqui, eu vou informar a altura. E nesse eixo aqui eu vou indicar, deixa eu botar assim de ladinho, deixa eu escrever,
a idade. Tá certo? E aí eu vou colocar as informações que o gráfico me dá. Aí vamos lá. Deixa eu contabilizar aqui o meio. Aqui é o 5. Certo? 5 anos. 6 anos. 7. 8. 9. E 10. Então aqui eu tenho a idade. E aí, aqui eu tenho a altura. Só que essa altura, para a gente não colocar muitas informações que não tem necessidade, vamos considerar que aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho 2 metros. Então a metade aqui vai ser 1 metro. Certo? Para a gente mais ou menos fazer uma média aí e seguir o mesmo padrão. E aí, vou considerar de 10 em 10. Então, aqui seria 1,50. Aqui seria 1,25, só que 1,25 não precisa, ou posso até colocar 1,25. Aqui seria 1,75. E aí, entre esses dois, eu posso colocar 1,10 e 1,20. 10 e 1,20. Aqui, 1,30 e 1,40. Aqui, 1,60 e 1,70. Aqui, 1,80 e 1,90. Ficou emboladinho, porque o espaço que eu deixei aqui ele é pequeno. Se você deixar um espaço maior, essas informações ela vão ser apresentadas, né, de uma forma melhor. Mas aí vai dar para a gente compreender sem problema nenhum. Vou fazer de lápis, porque aí de lápis depois a gente apaga. 5 anos. 5 anos, ele tem altura de 1,24. Ó, 1,20, 1,25. Então, ó, tá mais ou menos aqui, ó. Vou marcar um pontinho aqui, ó. 1,25 é o de 5 anos. 6 anos, subindo aqui a nossa informação, 6 anos ele tem 1,31. 1,30 a gente considerou aqui, então 1,31 é um pouquinho à frente. 1,31, ó, 1,30 e aí subiu aqui na idade de 6. 7 anos. 7 anos ele tem 1,36, então tá bem próximo aqui, ó, um do outro. Com 7 anos, 1,36, 8 anos, 1,43. Então, ó, percebam que a minha linha ela vai crescendo um pouquinho, certo? De acordo com as informações. 1,43. Aí depois ele dá um pulo de 9 anos para 1,51. Então, ó, 1,50, deu um pulinho um pouquinho maior, 1,51. E fecha com 1,56. Então aqui o 60, 1,56 é mais ou menos aqui. O ideal aqui é fazer naquela malha quadriculada, porque aí você vai ter exatamente o valor e aí vai ficar certinho. Então o nosso gráfico de linha ele fica crescente, até porque essa criança ela está na fase de crescimento, certo? Então aqui eu posso apresentar essas informações num gráfico de linha, tá certo? Então, ó, cada número desse tem relação com a altura e a idade, beleza? Assim a gente responde a letra A. Letra B.
A professora do nono ano B vai apresentar em um gráfico a fruta favorita dos alunos da turma. Veja as anotações. Então eu tenho banana, melancia, goiaba, laranja e morango, maçã, e tenho a quantidade de alunos que gostam dessas frutas. Qual gráfico desses aqui que eu poderia expressar essas informações? Então, desses gráficos aqui, o que eu poderia indicar, né, é o gráfico de barra. O gráfico de barra ou o gráfico de coluna. Tá certo? Então, poderia representar a letra B no gráfico de barra ou no gráfico de coluna. Tá certo? Então, representando aqui, fazendo um gráficozinho bonitinho, deixa eu colocar. E esse gráfico vai ser gráfico de coluna. Não vou fazer de barra, não. Vou fazer de coluna. Gráfico de coluna seria esse daqui. Deixa eu colocar aqui o nosso eixo. Vamos ver se esse daqui fica mais jeitoso do que o primeiro. Vou considerar esse daqui como a quantidade, no caso a quantidade de alunos, né? Sai para baixo. E aí, esse eixo aqui eu vou considerar como a fruta. E aí, aqui eu vou colocar banana. Vou considerar só como BA, banana. Banana é aqui. ME, que é melancia, o segundo. Goiaba, o terceiro. Laranja, a quarta informação. Morango. E o último, maçã. Então aqui eu tenho as frutas. E aí, aqui eu tenho a quantidade. E essa quantidade, ele está variando de 2 a 12. Então, ó, de 2 a 12, vou colocar aqui sendo o 12, a última informação. 12, a metade disso é 6, a metade disso é 3, aqui vai ser 9, e aí eu posso colocar aqui 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Tá certo? Então, coloquei apenas alguns valores. E aí, de acordo com esse valor, a gente marca aqui o nosso ponto e monta o nosso gráfico de coluna. Tá certo? Lembrando que o gráfico de coluna é esse gráficozinho aqui. Ele vai ficar de lado e eu vou mostrar a vocês como é que ele vai ficar. Então, a primeira informação é de banana. Banana é 8. Então, banana vai até aqui, ó, no 8. Eu vou marcar o pontinho e depois a gente marca a barrinha aí. Banana 8. Melancia 2. Melancia 2. Goiaba 7. Goiaba 7. Laranja 3. Laranja 3. Morango 12. A criançada gosta de morango. Morango 12. Esse pontinho que eu estou fazendo é só uma referência para depois eu fazer o gráfico bonitinho. E maçã 8. Maçã 8. E aí, para montar o nosso esqueminha, eu vou virar aqui, né? E aí, vou fazer as barrinhas. Aqui é o 8.
Melancia 2, goiaba 7, laranja 3, opa, passou um pouquinho, morango 12, e maçã 8. O nosso gráfico ficou jeitoso, certo? Então, aqui mais ou menos o 8, ele vem até aqui mesmo. O 12, o 3 está certinho. O 7, o 2 e o 8. Também 8 é esse, né? Então, ó, aqui ficou o nosso gráfico de coluna. E aí, o interessante é que se eu virar, ele fica o gráfico de barra. Por isso que ele pode ser feito tanto para um, tanto para o outro. Tá certo? Respondido a letra B, vamos pular para a próxima. Letra C. Essa letra C é interessante para a gente fazer. Letra C. Uma loja realizou uma pesquisa de satisfação para melhor atender seus clientes. Vejam os dados obtidos na pesquisa. Então, eu tenho 3 informações. A informação ruim 17%, regular 26% e bom 57%. Então, como eu falei com vocês, o melhor gráfico para representar porcentagem é o gráfico de setor, é o gráfico de pizza. Para a gente fazer esse gráfico da forma correta, e aí nas próximas aulas a gente pode até abordar esse assunto de gráfico de setor, eu tenho que fazer com transferidor. Eu consigo ter uma base fazendo manualmente de forma grosseira, eu posso ter uma base, porém essa base ela não vai me fornecer valores exatos, tá certo? Mas aí como como a gente ainda está no começo dessa matéria de gráfico, e aí esse gráfico de setor, gráfico de pizza, nós vamos pensar da seguinte maneira, ó. Tem um círculo, que parece mais um ovo, mais um círculo. Se eu separar no meio, aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 50. Daqui eu já consigo ter uma ideia do 57, que está próximo desse desenho. Ele está um pouco maior. Uma outra situação também que eu posso analisar. Se eu cortar esse gráfico em 4 pedaços, eu vou ter 25, 25, 25, 25. Se dentro desse 25 eu cortar ao meio de novo, aqui eu vou ter 12,5 e 12,5. E aí eu consigo ter uma ideia para montar esse meu gráfico, de novo, de forma grosseira. Para fazer esse gráfico bonitinho, certinho, com todos os valores corretos, eu teria que fazer com transferidor. Beleza? Cada porcentagem dessa daqui, no transferidor, ele corresponde a 1 grau. Certo? E aí eu teria que fazer esse esqueminha aí. Numa próxima aula, a gente monta um gráfico da forma correta, fazendo uso do transferidor. Tá certo? Então, vou fazer aqui um círculo, vou tentar fazer um círculo.
mais ou menos. Bom, já sabemos que a metade, vou marcar aqui um centro, já sabemos que a metade dessa figura é 50%. Então, ó, se eu cortar a figura no meio, eu tenho 50. Se eu traçar um outro valor aqui, uma outra reta cortando esse gráfico, essa figura novamente no meio, eu tenho 25, 25 e 25. Daqui eu já posso tirar a primeira, né? Que é o 26. O 26 ele é um pouco maior do que um pedaço desse inteiro. Tá certo? Então, vou tirar aqui, ó. Aqui eu tenho 25, pegando mais um pedacinho aqui, e aí eu já vou marcar de caneta. até aqui, e aí ele pega um pouquinho só. Então aqui eu posso dizer que aproximadamente tem 26%. Tá certo? Aí, vamos lá para o 17. O 17, se eu traçar uma aqui no meio, eu vou ficar com 12,5 e 12,5, certo? Então, ó, aqui no meio, esse pedacinho aqui vai ser 12,5 e esse outro pedacinho vai ser 12,5 também. Só que aí o valor que eu quero é 17. Então, 12,5, ele tem que ser maior. Então, ó, aqui é 12,5, vamos colocar mais ou menos aqui, né? 12,5 com mais 5 vai dar o 17,5. Vamos considerar um pouquinho menor, aqui. E aí eu posso, novamente, gente, para fazer essa figura de forma correta, eu tenho que fazer com transferidor. Mas aí aqui dá uma boa ideia para a gente montar o nosso gráfico de pizza. Então, aqui eu considero como 17%. E aí, o que sobrou de tudo isso vai ser o 57%. Tá certo? Eu não tenho um transferidor aqui, senão eu ia colocar para ver se está muito diferente do valor real. Então assim ficaria o nosso gráfico. E interessante também do gráfico, quando você for desenhar um gráfico, você tem informação. Ó, vamos colocar que o 17 eu considerei como bolinhas. E aí aqui no 17 você faz bolinhas para você indicar que esse 17 ele corresponde a essa informação do ruim, né? Aí vamos colocar aqui uma outra informação, que esse daqui eu coloquei linhas na diagonal. Então, o 26, eu faço linhas diagonais aqui, ó. E aí, eu represento que o regular é o 26. E o bom, eu posso fazer linhas cruzadas. Certo? Então, ó, posso considerar aqui que o 57 são linhas cruzadas. E aí eu tenho o meu gráfico e tenho aqui a legenda referente a esse gráfico. Geralmente a legenda ele é apresentado assim, ou ele é apresentado com cor, né? Com cor escura e cor clara. Continuando, na verdade, a número 5 é referente a outra atividade. Então, gente, nosso vídeo já está com 25 minutos, né? Me desculpe, mas a atividade número 5 ele já começa em outra atividade. Então, na verdade, a gente fica aí nessa parte de gráfico, né? Que foi até interessante para a gente resolver. Beleza? Então, a número 5 ela é referente a outra atividade, e essa outra atividade a gente resolve em sala de aula, até para o vídeo também não ficar muito grande. Tá certo? Então, a número 4, deixa
Deixa eu voltar aqui, ó. Só número 4. Ele fala de gráfico de linha, coluna e gráfico de setor. Tá certo? Então, gente, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau.